Sejam bem-vindos ao povo que está vindo a primeira vez. Estamos num projeto chamado, denominei Ser Humanidade, partindo do princípio que eu creio que a espiritualidade ela desemboca na humanidade. O espiritual é para que a gente se torne humano melhor. Então a espiritualidade é espiritualidade a fim de gerar em nós ser humanidade. Então aqui a gente fala sobre ser humano. Vocês viram que na semana passada alguém apareceu: pastor, vamos falar de liberalismo teológico? Eu não falo nem de liberalismo teológico, nem de teologia, nem de nada disso. Esses são saberes que alguns pelos mesmos têm apetite, eu não, né? Te acompanho aqui por influência da Raíza Nicásio. A Raíza é uma youtuber famosa. Então, a teologia não me apetece, o discurso teológico, teórico não me apetece. A minha fé, ela já definiu minha eternidade, então eu já sei onde eu vou passar a eternidade. Eu estou num caminho que se chama Cristo, eu e vocês, né? Então a gente sabe onde vai dar, a nossa eternidade está resolvida. Como a minha eternidade, a nossa eternidade está resolvida, eu me preocupo com a nossa humanidade, com a nossa vida terrena. Eu quero ser melhor pai, melhor filho, melhor cidadão. Quero ser melhor patrão, melhor empregado. Eu quero ser um ser humano que vive uma espiritualidade, que vive uma fé atraente, não repelente. Então a maioria dos conhecimentos que os seres humanos buscam no tempo presente, elas sempre buscaram, não muda a vida de absolutamente ninguém. Ninguém. Você pode conhecer toda a teologia do mundo. Você vai ver que quando tiver depressão, a teologia não vai ajudar em nada. Então, não são assuntos que me apetecem. A única coisa que me apetece no Evangelho hoje é como ser um ser humano melhor. Só isso. E aos 54 anos, eu acredito que ainda não aprendi. Tenho tanto para aprender. Então, vocês nunca vão me ver discutindo em Facebook, discutindo no Instagram. Vocês nunca vão me ver entrando em batalhas políticas. Vocês nunca vão me ver, porque são batalhas egóicas que nunca se chega a um denominador comum. Nós vivemos no tempo da auto-verdade. Cada um crê no que quer crer e não abre mão do que crê de jeito nenhum. Então é quase que perder tempo no discurso. Enquanto eu discutiria com vocês, eu vou levar meu cachorrinho para passear. É muito melhor para mim. Eu vou sentar com meu amigo para tomar Coca-Cola com limão. Eu vou caminhar na rua, eu vou malhar. Então eu não perco tempo com assuntos que não edifiquem. Então respeito quem faz isso, mas eu jamais. Então a gente está fazendo um projeto chamado Ser Humanidade. Falamos sobre perdão, porque o perdão é sobre o que a vida está edificada. Depois nós falamos sobre desconstrução humana e falamos sobre esse processo de desconstrução. Nós, como raça, estamos piorando demais, cada vez mais rápido. Então falamos como é que esse processo é desenvolvido. E comecei na semana passada a falar sobre amor iceberg. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí nós estamos falando sobre como esse esfriamento acontece, né? E por que a gente não pode parar de amar. Nós começamos na quinta-feira passada. Tá bom? Eu vou desligar aqui, nós já passamos dos 350 e para vocês não se distraírem, tá bom? Para vocês pegarem o máximo possível. Então nós começamos na semana passada a falar sobre 1 Coríntios capítulo 13, que é onde Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. E por que eu vim com vocês para 1 Coríntios capítulo 13? Porque eu comecei com uma fala de uma pessoa que eu atendi, onde essa pessoa disse assim: eu desisti de amar, pastor. Desisti do amor. E por que você desistiu do amor? Ela falou assim: eu desisti do amor porque o amor me fez sofrer demais. O amor só me fez mal. Desisti de amar. Aí eu falei para ela: então você morreu. Como assim? Porque a Bíblia diz: se não tiver amor, nada serei.
Então, à luz da palavra, eu sou enquanto amo. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Então, na sociedade que cultua o ódio, a indiferença, o egoísmo, nós estamos falando de uma sociedade morta. Uma sociedade que existe, mas não vive. Porque a gente só está vivo enquanto ama. Eu só vivo porque o amor pulsa em mim. Então, se eu não tiver amor, diz o texto, eu nada serei. Eu me transformo em nada. Então, ouça a live da semana passada para você não perder absolutamente nada. Então, nós somos enquanto amamos. Então, o amor não é uma utopia. O amor não é um discursozinho tolo, bobo, poético, musical, irreal, abstrato e sensitivo. E quando a gente fala de amor, a gente não fala desse amor sentimento, que faz a gente chorar ou sorrir. Eu estou falando de um amor que é a vida praticada, que é um estilo de vida. Se amor fosse sentimento, Jesus não mandaria que nós amássemos os nossos inimigos. Porque se amardes aos vossos inimigos, vossos amigos, que honra a nisso. Então, se ele manda eu amar o inimigo, ele não pode estar falando de sentimento, porque eu não posso sentir pelo inimigo o mesmo que eu sinto pelo meu melhor amigo. Mas eu posso fazer pelo inimigo, em socorro, o mesmo que eu faria ao meu melhor amigo ou meu filho, a minha esposa. Então ele fala de um amor que é atitude, um amor que é uma postura diante da existência, um amor que é postura diante da vida, que me livra de me tornar um alienado, um indiferente, uma habitação de ódio, uma habitação de amargura, de mágoa, uma habitação de sentimentos destruidores. É o amor praticado que me livra de tudo isso. Aí nós lemos 1 Coríntios capítulo 13 e aprendemos na semana passada primeiro, que é o amor que transforma a nossa existência em vida. Não é o que eu faço fora. O que transforma a minha existência em vida não é o que eu faço fora, é o que eu carrego dentro. Há muita gente que diz assim, o que você faz na vida? Eu sou médico. Então é a medicina que transforma a tua existência em vida? Não, medicina é o que você faz fora. O que transforma a tua existência em vida é como você pratica a medicina. Eu sou pastor, então é o pastoreio que transforma a minha existência em vida? Não, é como eu pratico pastoreio, é como eu pratico a administração, é como eu pratico a engenharia. Não é o que eu faço do lado de fora. Por isso nós temos médicos se matando, nós temos engenheiros se matando, nós temos professores se matando, nós temos empresários riquíssimos se matando, porque não é o que a gente faz fora que transforma a nossa existência em vida, é o que a gente carrega dentro. Lemos os 3 primeiros versículos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, veja, práticas religiosas, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada aproveitaria. Então ele está dizendo, você pode fazer o que quiser, você pode ter os mais excelentes dons, você pode ser o melhor filântropo do mundo, você pode ser um mártir da bondade. A intenção é amor que te move? Não, então você está morto. É o que eu carrego dentro. Por isso eu falei, se você foi ferido porque amou, se você foi traído porque amou, se você foi injustiçado porque amou, não desista do amor por causa daquilo que te devolveram. Porque não é o que eles devolvem que te mata, é a tua desistência em amar. Ok? Não foi o que fizeram a você, diz Jean Paul Sartre, foi o que você fez com o que fizeram a você. Eles te traíram, eles te denigriram, eles te machucaram, eles foram ingratos. Isso foi o que eles fizeram. E o que você fez? Por causa disso tudo você parou de amar. O que te matou foi o fato de ter parado de amar. Não foi o ódio e a ingratidão que veio, foi o amor que deixou de ir. Eu sou enquanto amo. Falamos sobre isso na semana passada, não é? Nada serei. Aprendemos na semana passada que é o amor que me livra do pior de mim. É o amor que nos livra da nossa pior versão.
Eu li lá o versículo 4 e 5. O amor é sofredor, nós não sabemos sofrer. O amor é benigno, nós somos cheios de maldade. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça. Então, o amor não é nada disso que nós somos em excesso. Nós somos iracundos, estamos irritados, nós nos portamos inconvenientemente, falamos na hora de calar, calamos na hora de falar, somos vangloriosos, comemos sardinha, rotamos caviar, nós buscamos nossos próprios interesses, somos egoístas, nós não sabemos lidar com o sofrimento. Aí ele diz, o amor sabe lidar com tudo isso. Tira tudo isso de letra. Tira o amor de você, o que sobra é a vítima disso tudo. O sofrimento te mata, a malignidade que te habita te mata, a tua inveja te mata, a tua vanglória te mata, a tua soberba te mata, a sua postura diante do mundo vai ser inconveniente, completamente desproporcional à realidade. Você vai ser tomado por iras e por mágoas, você vai desconfiar de todo mundo, vai suspeitar mal, não vai se regozijar com a justiça, com a alegria do outro, com o sucesso do outro. Você vai ser dominado pela tua pior versão. Então por que há tanta gente que não suporta a vida? Porque está em contato com a sua pior parte o tempo todo. Está em contato com a sua pior versão o tempo todo. E por que está em contato com a sua pior versão o tempo todo? Porque o amor foi embora. É o amor que arrefece o acesso de mim à minha pior versão, dá para você entender? Quando eu quero acessar a minha pior versão, o amor me bloqueia e diz, não, Ney, você vai adoecer. Você, tendo contato costumeiro com a tua pior versão, você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de chutar o balde, você vai ter vontade de pegar no pescoço de gente o tempo inteiro. E a gente já tem essa vontade cheia de amor no peito. Sem essa vontade, irmão, é terrível. Agora, você sabe o que é triste para mim? É você ver tantos crentes trocando evangelho por filosofia, tanta gente trocando evangelho por psicologia, por antropologia, por psicanálise, trocando o evangelho por filologia, trocando o evangelho por tantos outros saberes que só enchem a cabeça, mas não blindam você de acessar a tua pior versão. Só o evangelho faz isso. Falamos sobre isso na semana passada. Agora, por que a gente não pode, como a minha atendida, desistir de amar, além disso que eu já lhes falei? Por que o amor tem que ser opção? Terceiro, porque à luz desse capítulo de 1 Coríntios capítulo 13, é o amor que nos capacita para suportar as agruras da humanidade. É o amor, vou repetir, que nos capacita para suportar as agruras, as angústias da humanidade. O versículo 7 diz assim, o amor tudo sofre, tudo suporta. Quanto que o amor sofre? Tudo. Quanto que o amor suporta? Tudo. O texto é enfático e inquestionável. O amor tudo sofre. Está dizendo o seguinte, para quem optou por amar, fez do amor opção. Se recusou a se entregar à indiferença. Se recusou a ser uma morada do ódio. Se recusou a se tornar um ser iracundo, amargo. Para quem se recusou a se tornar essa desgraça toda e fez opção por remar contra a maré nessa sociedade e continuar amando e servindo, pois bem, não há sofrimento que te possa parar. Tudo sofre. Se o sofrimento chega, acha em você alguém maior do que ele. Guarda essa palavra no teu coração. Pastor, eu não estou aguentando. Não existe esse discurso para quem carrega amor no peito. A Bíblia diz lá no Velho Testamento, Eclesiastes, que o amor é forte como a morte. Então ele é mais forte do que qualquer sentimento entre os vivos.
a única forma de parar o amor é morrendo. Pois enquanto houver vida, não haverá nessa vida um sofrimento, uma dor que seja capaz de parar quem tem amor no peito. Então, pastor, essas pessoas que paralisaram, quedaram, enlouqueceram, desistiram, chutaram, se perderam, essas pessoas, o que aconteceu com elas? Foi um sofrimento grande demais. Não, não foi não. Abriram mão de amar. Porque foram traídas. O que fizeram? Pagaram a traição com traição. Pagaram o ódio com ódio. Pagaram a raiva com a raiva. Pagaram a dor com a dor. Ou seja, literalmente, se transformaram na imagem e semelhança dos seus algozes. Então, o que destruiu tais pessoas não foi a dor que veio, foi o amor que deixou de ir. O amor tudo sofre. O amor tudo suporta. Gente, é só parar para pensar um pouquinho. Ser gente hoje dói muito, cara. Ser gente é muito dolorido. Ser humano num mundo tão desumanizado é muito desgastante. Continuar equilibrado no mundo desequilibrado dá muito trabalho, é muito angustiante, requer um esforço hercúleo, é muito desgastante ser hoje. Essa palavra ela mexe demais comigo. Eu sou pastor há 30 anos e como pastor e profissional da área humana, a gente lida com o podre do ser humano, não é? É diferente do trabalho da esteticista, que trabalha o corpo, a imagem, o trabalho do dentista, do cirurgião plástico, da manicure, que vem tratar desse corpo, dessa estética, da nossa versão estética, da nossa versão bela, é onde se encontra com o belo. Eu trabalho com o que está dentro, com aquilo do que todo mundo quer se livrar, daquilo que, em não conseguindo se livrar, arrefece a alegria da vida de todo mundo. Eu trabalho com as dores da alma, com as dores do coração. E eu ouço gente há 30 anos. 30 anos. Eu ouço de analfabeto a desembargadores. Eu ouço de soldados a generais e almirantes. Eu ouço ricos e pobres, negros e brancos. Eu posso afirmar a você que os nossos menores problemas são os econômicos. Eu encontro mendigos existenciais morando nas coberturas de Copacabana e Ipanema, e encontro milionários existenciais morando em comunidades absolutamente pobres. Por quê? Porque a vida que vale a pena e aquilo que a gente chama de felicidade, como eu falei na live passada, o dinheiro não pode comprar, não tem nada a ver. As nossas angústias estão para muito além das econômicas. Há muita gente que acha que está infeliz porque tem conta atrasada. Não. Tem gente que tem dinheiro para pagar todas as contas 1000 vezes por muitas vidas. Estão mais infelizes do que você que tem uma conta de luz atrasada. Tem gente que acha que é infeliz porque é solteiro. Ora, se isso fosse verdade, não haveriam casados infelizes. Se o problema fosse a solteirice. Tem muita gente que acha que é infeliz porque está gorda. Ora, se fosse assim, não haveria nenhum magro infeliz. E a gente sabe que a gordura ou a magreza não é a razão da felicidade ou infelicidade primeira. A dor da existência
é a maior. Tem um texto, eu vou falar sobre ele lá na frente, já preguei na minha igreja, onde o evangelho, a palavra diz assim, ó: é melhor sofrer desfazendo bem, se esta for a vontade do Senhor, do que fazendo mal. Porque é melhor sofrerdes fazendo bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazendo mal. Então olha só esse texto. Nesse texto está dito, não existe a opção não sofrer. Entende o que o texto diz? É melhor sofrer fazendo bem, se esta for a vontade de Deus, do que fazendo mal. Ou seja, se eu faço bem, eu sofro, muitas vezes com a permissão de Deus. Se eu faço mal, eu sofro. Não existe na vida a opção não sofrer. Claro, não está claro? Ora, e se quem faz o bem sofre, quem faz o mal sofre, esse mal não pode ser produto de frutos que eu plantei, ou seja, de semente que eu semeei. Ou seja, o sofrimento não é fruto do que eu plantei. Porque se o bem sofre, o mal sofre, quem é do bem, quem é do mal, semeiam coisas diferentes. Portanto, colheriam coisas diferentes. Mas esse texto está dizendo que eles estão colhendo a mesma coisa, sofrimento. Então, se esse sofrimento não é sofrimento produto do erro que cometemos, de que sofrimento fala o texto? Da dor de ser. Nós somos caídos. Nós somos contaminados pelo vírus do pecado. Nós estamos, por natureza, destituídos da glória de Deus e do Deus da glória. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós experimentamos a redenção no mundo que fez opção por permanecer na queda. Nós tentamos viver a verdade no mundo que é absolutamente dissimulado. Nós buscamos santidade no mundo que cultua a carne idolatricamente. Nós tentamos dar valor à essência no mundo que fez opção pela aparência. Nós valorizamos ética no mundo absolutamente estético. Portanto, ser hoje é absolutamente angustiante. Por que eu não posso parar de amar? Porque é só amando que eu vou suportar as angústias do ser. Quando eu ouço pelo OMS que eu vivo num país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo, quando eu vivo num país onde diz a palavra é o 5º em depressão no mundo, é o 8º em suicídio no mundo, no qual morrem 65 mil pessoas por ano, 185 por dia, que tem os maiores índices de corrupção do mundo. Que tipo de vida você acha que você vai ter num país, num mundo como esse? Irmão, nós estamos com o nosso ser encharcado de más notícias. Nós estamos cercados por inveja. Nós estamos cercados por gente que torce por nosso fracasso. Nós estamos cercados por gente que é mestra aos seus próprios olhos e que não valoriza o ensino que você ministra e que não tem ensino para te ministrar. Nós estamos sozinhos no mundo. Nós estamos em guerra. Nós vivemos, irmãos, num país completamente dividido. Nós estamos sofrendo uma pandemia mundial e nós politizamos isso. E em função disso, milhares de pessoas morrem. Ora, quando a Bíblia diz que o amor esfriaria, e é o amor que me livra da angústia do ser, o que o texto diz? Que chegaria um ponto em que, pelo simples fato de estar vivo, já seria um castigo divino. A vida se tornaria tão inviável, a vida se tornaria tão pesada, que as pessoas simplesmente desistiriam de viver em grande massa. Então acredito que eu vou te falar. Você vai ver nas próximas décadas, anos, eu não estou profetizando não, viu, irmão? Eu estou pegando dados
e compartilhando. Não é o que eu queria. A cada ano, o suicídio aumenta entre os homens. Cada ano. 2015, eram 23 suicídios dia no Brasil. 2017, já eram 28. 2018, 32. 2019, 36. 2020, a gente não tem noção de quanto esse índice vai ter explodido. Por quê? Porque os problemas são maiores? Não, irmão. Não. É pelo simples fato de estar vivo. Vivo sem amor. Vivo tomado por amargura, por ódio, por indiferença, por soberba. Vivos, mas cheios de si mesmo. Esse si mesmo que deveria ser negado, mas que do qual a gente vive uma overdose. O simples fato de estar vivo. Você vai ter todas as contas pagas, você vai ver a sua família equilibrada, você vai ter tudo no lugar. Nós vamos chegar num tempo em que nós não teremos necessidade de nada, mas a angústia de ser, ainda assim será horrível. Por quê? Porque o amor esfriará. O que transforma a nossa existência em vida não é a família que a gente tem, é o amor que a gente tem por ela. Não é o trabalho que a gente tem, é o amor em trabalhar. Não são os amigos que a gente tem, é o amor que gera conexão com eles. Não é a religião que eu tenho, é como eu pratico essa religião, se ela é em Deus. Esse amor que me une ao universo, ao Criador e à criação, se esse amor fenece em mim, eu desconecto de tudo. Eu me sinto um alienígena no meu planeta. E eu sei que entre esses 520 que estão aqui me ouvindo, tantos de vocês já sentem isso. Por quê? Porque por alguma razão, algumas vicissitudes da vida, você desistiu de amar, teu amor foi arrefecido por algumas vicissitudes da vida. Então por que eu não posso deixar de amar? Porque o amor tudo suporta. Ser gente hoje é muito angustiante. O amor de muitos esfriará, a existência será insuportável. Porque, eu vou dar alguns exemplos aqui bem corriqueiros para a gente pensar um pouquinho mais, tá bom, gente? Vamos lá. Por que pessoas maltratam idosos hoje? Por que famílias abandonam idosos nos asilos e não vão ver? Amor esfriado. Por que pacientes são maltratados nos hospitais do Brasil e no mundo? Porque eu não tenho mais conexão, eu sou enfermeiro, sou médico, mas eu não tenho mais conexão com esse paciente. O amor esfriou. Por que o policial que deveria defender o cidadão acharca o cidadão, mata o cidadão, espanca o cidadão? Porque o amor esfriou. Por que a gente ofende ao outro na rede sem respeito, sem dignidade, sem sentimento algum? Porque o nosso amor esfriou. Por que o sujeito estaciona na vaga do cadeirante, do deficiente físico? Ele estaciona porque o amor dele esfriou. Que se dane o cadeirante, não tem nada a ver com ele. Por que nós estamos num país encharcado por corrupção? Por que o miserável do empresário, do secretário tem que roubar dinheiro do respirador tão necessário para preservar a vida da Covid? Porque o sujeito perdeu o amor. Por que a gente faz guerra por qualquer razão? Porque nós perdemos conexão de afeto, de amor. O amor esfriou. Por que o Supremo Tribunal Federal, por que a justiça brasileira prende tanta gente inocente sem dar direito de um advogado decente, de defesa, e ao mesmo tempo solta o corrupto, solta o culpado? Hoje está dando no jornal o dia inteiro, o Supremo Tribunal Federal manda retirar a delação de Palocci num dos processos contra o Lula. Palocci foi o mais importante ministro de Lula. Aí ele diz, olha, tem que tirar a delação desse cara. Meu Deus do céu, que Supremo Federal é esse? Ao passo que caça a palavra de quem não pensa como do outro lado. Uma censura sem precedentes e vergonhosa na história da nação. Faltou amor, irmão, o amor esfriou. Por que eu pego o que não é meu? Por que eu vou lá e tiro a caneta que não é minha? Por que eu roubo a bicicleta? Por que eu levo
Por que eu quebro o vaso sanitário do lugar público? Por que a gente depreda os BRTs, ponto de ônibus? Por que a gente quebra as escolas? Por que a gente depreda as praças? Porque o amor esfriou. Por que eu não consigo ser grato a quem me ajudou? Por que eu cito a frase do sujeito, mas eu não cito o nome do autor, só para negar-lhe essa honra? Por que eu nego honra? Porque o amor esfriou. Porque o desrespeito constante? Porque a desonra? Por que pessoas abusam de crianças? Os pedófilos? Por que se espancam crianças? O amor esfriou. Por que nós temos feminicídio? Mulheres são espancadas todo dia. O amor esfriou. Por que há fome no mundo, irmão? 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Uma criança morre a cada 5 minutos no mundo. Por que tem isso tudo? Porque o amor esfriou. Agora, além da gente saber por que o mundo está como está, é porque o amor esfria, a gente desconecta um do outro. Então a gente pratica essas coisas corriqueiras que eu acabei de citar para vocês aqui. E além disso, qual é o problema do amor esfriado? É que há um princípio em Gênesis que diz que o reino espiritual das trevas se alimenta da produção humana. Lá no Éden, quando o Senhor amaldiçoou a serpente, dizendo que ela se arrastaria e se alimentaria do pó da terra, ele não está amaldiçoando o bichinho, cobra, a snake, não. Está amaldiçoando aquele que a usou. Está amaldiçoando Satanás. Diz que a vida de Satanás seria rasteira, ou seja, desprovida de dignidade. E diz que ele se alimentaria do pó da terra. Pó da terra é a poeira que a gente levanta quando anda. Pó da terra é símbolo da produção humana. Satanás se alimenta da produção humana. Quanto mais podre você é, quanto mais carnal você é, quanto menos amor você tem, quanto mais você produz sem amor, maior o Satanás que te acompanha. Quanto mais santo, quanto mais amoroso, quanto mais gentil, quanto mais você frutifica em amor, menor o seu diabo. Cada um de nós, aqui ó, escuta, tem o diabo do tamanho que merece. Por quê? Porque eles se alimentam da nossa produção. Então, no mundo que faz atentado como que aconteceu agora no Líbano, parecia uma bomba de Nagasaki, no mundo de terroristas que matam crianças e gente inocente, no mundo de pedófilos, no mundo de corrupção, no mundo de promiscuidade, no mundo de injustiça, você imagina a produção terrena que a gente lança no ar espiritual. E como as potestades se alimentam disso e lançam isso contra nós? Pois é, a única forma de não sofrer isso é amando. Só não entende quem não quer, irmão. Entende por que eu não falo sobre liberalismo teológico? Entende por que eu não falo de amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo? Entende por que eu não entro em discussão boba? Porque elas não vão me livrar do que vem aí. Não é o que eu carrego aqui, é o que eu carrego aqui, ó, no peito. Não é o quanto que eu vou à igreja. Não é o quanto eu subo o monte. É o quanto eu me torno a habitação do amor. É o quanto eu sirvo. É o quanto eu sou gente. É o quanto eu sou humano. Não é o quanto eu sou evangélico, religioso, fanático. É o quanto eu sou sal. É o quanto eu sou luz. É o amor que suporta tudo. Não é a religião. Porque eu e você conhecemos um monte de religiosos loucos, doidos, empedernidos, perversos, malignos, que maltratam suas esposas e maridos, que são ingratos, dividem igrejas, mentirosa, apedrejadora. A religião não melhorou o ser humano que ele é. Por quê? Porque não tem amor. Por que eu não posso parar de amar? Porque é o amor que nos capacita, me capacita
para as agruras da vida. As agruras da vida. Eu, quando falei sobre isso algum tempo atrás com a minha igreja, eu mostrei ela uma foto, eu não tinha separado para mostrar aqui não, mas ela me veio à mente, deixa eu ver se eu acho ela aqui. O ser humano está cada vez pior, e nós somos seres humanos, e a humanidade piora celeremente, não é? E a gente vai piorando cada vez mais. Nós temos que ver a nossa piora cada vez mais precoce. Por exemplo, a gente vê em fotos como essa aqui, por exemplo, ó. Não sei se dá para ver, acho que dá, não dá? Uma menina que está um pouquinho obesa, já sofrendo com a sua imagem. Por quê? Porque ela tem a imagem de uma modelo esguia, fina, e essa menina com 7 anos, 8 anos, já imagina que felicidade tem a ver com beleza e com estética. Bom, isso há 15 anos atrás não era um problema infantil. Crianças brincavam, crianças corriam, crianças eram crianças, crianças não namoravam, crianças não se exibiam, crianças não tinham celular, crianças tinham direito à rua, crianças brincavam, crianças eram crianças e não reféns de seus pais enlouquecidos. Eu não vou achar agora, tinha outra foto que eu queria mostrar para vocês, que é uma foto que quando eu vi me chocou bastante, mas eu tenho mais de 1000 fotos aqui e eu certamente não vou conseguir achar. Mas numa outra oportunidade eu mostro a vocês. É uma foto que circulou nas redes aí em 2017 de uma criança se preparando para se enforcar. E aí teve um alguém em alguma parte do mundo que fez um desenho ensinando uma criança a se matar. Um desenho que foi ensinando passo a passo como pegar a corda, como dar nó da corda, como subir num banquinho, como botar a corda no pescoço e depois pular. Só que tudo isso, o desenho com um sorriso na boca, com um tom de brincadeira, e as crianças iam aprendendo aquilo. Achei a foto aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aí. Dá pra ver? Dá, né? Aí. Como se enforcar? Veja só. Ela pega uma cordinha, ensina a dar o nó, passo a passo, certinho. Olha lá, ela sobe no banquinho. Tá vendo? Ela sobe no banquinho. Aqui, bota na corda e pula brincando. Aí eu fico pensando, que tipo de ser humano faz isso, irmão? Qual outra raça no universo faz isso? Só o ser humano. Esse ser humano faz parte da nossa raça. Por que a gente não pode parar de amar, irmãos? Porque é só amando que a gente suporta a dor de ser. É só amando que a gente suporta a angústia de existir. E existir vai ser cada vez mais difícil. Eu sou pastor há 30 anos, atendo pastores a vida inteira. E eu posso garantir para você que nem os pastores estão suportando. Eu atendo pastores com depressão quase todo dia. Homens de Deus, homens da palavra, homens espirituais, homens de oração, mas que a despeito disso não estão suportando a angústia de ser. Porque o que transforma a minha existência em vida é o que eu carrego dentro, não o que eu faço fora. Tomem cuidado.
Não abram mão de amar de jeito nenhum. Não abram mão de continuar sendo para a glória de Deus de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. E para a gente terminar hoje, mais um tópicozinho. Na quinta-feira a gente volta. Faltam-nos só 15 minutos. Primeiro, nós aprendemos que não é o que a gente carrega fora que transforma a nossa existência e vida, mas é o que a gente carrega dentro. Segundo, nós aprendemos que é o amor que nos livra da nossa pior versão. E terceiro, nós aprendemos que é o amor que nos capacita para suportar as angústias de ser, angústia da humanidade. Quarto, é o amor que nos livra da cilada da religião. Pois é, religião para mim hoje é uma grande cilada. Para mim hoje, na religião estão as piores pessoas. Para mim hoje, a religião é uma maquiagem para esconder faces horríveis. Para mim, a religião é uma ferramenta que, mal usada, tem gerado morte e separação. Para mim, a religião continua sendo, independente de qual for, aquela que Jesus combateu quando combateu fariseus e saduceus. Muitos de nós, evangélicos, achamos que nós somos a verdadeira religião de Deus. O cristianismo é a verdadeira religião. Me respeita. Para mim, o cristianismo é a religião de Constantino, lá de 313. Cristianismo não é a religião de Jesus. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio fundar uma religião para competir com o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. Então há quem imagine que Jesus criou o cristianismo para competir com o islamismo, com o hinduísmo, que são religiões mais antigas, e o judaísmo mais antigas do que o cristianismo. Então Jesus disse, vou fundar uma religião para competir com vocês e nós vamos ganhar. Não, esse Jesus não seria do evangelho porque seria um Jesus muito pequeno. Então, Jesus não veio fundar a religião. Ele veio nos dar um estilo de vida. Pois é, a grande maioria dos religiosos nunca entenderão isso. Por quê? Porque, para mim, os religiosos estão na pior cadeia na qual poderia estar um ser humano. Eu explico. Quando um homem está em pecado, mal ou bem ele sabe que está em pecado e que precisa de alguma forma se libertar dele. Tem gente que não gosta de igreja e de religioso, mas fala assim, posso orar por você? Oração todo mundo aceita. Porque eles acreditam que há poder na oração, porque há um Deus que pode libertá-los da situação na qual eles estão. Então o pecador sabe que precisa se libertar. O religioso nem sabe que é escravo. A gente não considera a religião como escravidão. E a religião é um grande segregador humano e é um grande impossibilitador de humanidades. Tanta gente se converte e perde a humanidade. Como que a gente se livra da religião? Seja daquela, desta ou dessa. É pelo amor. Olha o que o texto diz. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, olha só, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Ele está se referindo aos mais excelentes dons registrados na Bíblia. E ele está dizendo, os mais excelentes dons terminam, perdem sentido diante do amor. E se não tiver amor, eles viram a razão da nossa vida, nos transformam em fanáticos. Como é que você pode imaginar um cristão derrubando o centro espírita? Como você pode imaginar um cristão apedrejando uma menina porque está de turbante? Como você pode imaginar um cristão jogando pedra em gente de outra religião? Tem nada a ver com Cristo, tem a ver com o cristianismo. Tem a ver com a religião de Constantino. Não com a vida de Deus, de Jesus de Nazaré. Pensem comigo, a gente tem pouco tempo.
De onde vem a religião, irmão? Pensa comigo, pensa. Simples. Deus criou o homem para quê? Para desenvolver com ele uma relação de amor, uma relação de fidelidade e, sobretudo, uma relação de significância. Deus é eterno. Ele resolve criar o homem, trazer existência, para ter uma relação com ele. Aquela que ele tinha na virada do dia. Todo dia visitava o homem, lhe deu suprimento, tudo mais. Pois bem, era o desejo de Deus que esse homem tivesse comunhão com ele, de amor, de fidelidade e de significância, ou seja, que a vida do homem tivesse um propósito, para que ela nunca se perdesse. Pois bem, o que aconteceu? O pecado entra na história dos homens. E esse pecado, como um vírus, desconfigura todo o projeto original de Deus e do Criador. Há uma ruptura. O homem se afasta de Deus, se afasta do jardim, perde a possibilidade de cuidado. E aí o que acontece? A vida do homem é esvaziada de significados, perde sentido, marcada pelo sofrimento, e não há mais significado para ser. Daí emerge o to be or not to be, ser ou não ser. Ué, por quê? Ser ou não ser? Porque ser depois do pecado virou angústia, virou quase que um castigo. E cada vez, como eu estou falando aqui, vai ser mais difícil ser. Ser vira sinônimo de castigo. Ser vira sinônimo de karma. Ser perde o sentido. Por quê? Porque o pecado entrou, desconfigurou o projeto do Criador. O que acontece? Esse homem, a humanidade representada nos nossos pais, sente muita saudade, longe do jardim, longe do propósito, numa vida sem sentido. Ele sente saudade do que ele era na presença de Deus. E o que acontece? Ele tenta de todo jeito voltar para o Criador. Ele tenta de todo jeito voltar para o projeto original. É daqui, desse desejo de retorno, que emerge a religião. Religião que a gente conhece como religar. A gente acredita que é a religião que faz essa religação entre Deus e os homens, entre o Criador e o projeto original. A religião emerge disso, e ela imagina que, através de ritos, através de regras, através de liturgias, atravais de sacrifícios, essa religião acredita pode poder de fato ligar a Deus ao homem. Não liga! Não liga! Acreditar, irmãos, que sacrifício humano, que morte de animais, de vilipêndio ao corpo, acreditar que liturgia, estolas, roupas possam nos unir a Deus, meu irmão, isso é um grande engano. E para acabar com esse engano, o que Deus faz? Ele manda Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta. Eu sou a água. Eu sou o pão. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Não há outro caminho para Deus. Ou Jesus, como eu costumo dizer, era um megalomaníaco doido, porque ele diz, eu sou o caminho para Deus, eu sou a verdade. A filosofia, a antropologia, a sociologia, a psicologia, todos estão atrás da verdade, todo mundo atrás da verdade. Vem Jesus e diz, a verdade é uma pessoa, a verdade sou eu. Todo mundo quer saber o caminho para chegar à transcendência. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Todo mundo querendo saber o que é a vida. Eu sou a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a porta. Eu e o Pai somos um. Ou Jesus era um megalomaníaco doido, varrido, que devia estar internado, ou Jesus dizia a verdade. Há muita gente que não acredita que Jesus era Deus e que era o caminho para Deus. Eu não acredito que Jesus seja divino. Ok, mas você tem coragem de chamar Jesus de retardado, de louco, de megalomaníaco? Não tem também, não é? Pois é, não tem como. Ou ele era megalomaníaco doido, ou ele era
alguém que dizia a verdade. E nós sabemos que Jesus dizia a verdade. E Jesus é a corporificação do amor de Deus. É no amor de Jesus que a gente vence e se livra das angústias da religião. Quanta gente amada, amados, que depois se converteram, pioraram a beça. Quantos casamentos acabaram porque a mulher virou a pedra de gelo, o marido virou um troglodita? Quantos adultos que se converteram cedo jogaram a juventude fora, a adolescência fora? Quantas crianças, irmãos, que com 8 anos tem que estar usando terno e gravata, não podem jogar bola, não podem ser criança, não pode tomar banho de praia, não pode nada, sonegando por causa da religião, não por causa do evangelho, sonegando a si humanidade, caíram na cilada da religião. Como que eu me livro da religiosidade, irmão? Através do amor. Eu vou ter que terminar aqui, lamentavelmente. Colossenses 2, versículos 6 em diante diz assim, ó: portanto, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado, olha só, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Então, há muito tradicionalismo, há muito religiosismo, em nome de Jesus, que nada tem a ver com Jesus. Como que eu discerno isso, pastor? Com amor. Porque o amor próprio vai me fazer ler a meu favor, e o amor a Deus vai clarificar a minha mente, vai fazê-la iluminada pelo Espírito Santo para que eu discirna a religião de evangelho. Por que que nós não podemos parar de amar, amados? Por essas 4 verdades que eu disse para vocês nesses 2 estudos. Que não acaba aqui, nós temos mais alguns tópicos que a gente vai ver na quinta e na terça-feira que vem. Mas eu quero terminar essa palavra falando com você que está aqui nessa noite. Estou abrindo aqui os comentários de novo. Se você, dentre esses quase 600 links abertos aqui, está entre aqueles irmãos que, sinceramente, está vivo, mas não consegue viver plenitude, que está cercado de toda a provisão, mas por alguma razão você não consegue sentir os rios de água viva fluindo. Você que é evangélico, religioso, austero, mas que já duvidou dessa tua fé, que já se perguntou e perguntou a Deus: Deus, por que eu não tenho essa alegria? Por que eu não consigo viver plenitude? Por que eu não consigo sentir essa paz que a tua palavra diz que excede todo entendimento? Se eu sou tão dedicado à tua palavra, se eu estou na igreja todo dia, se eu me abstive de tudo, Cara, você tem que questionar a sua capacidade de amar. Não é o que a gente faz fora, é o que a gente carrega dentro. É o amor que te livra da tua pior versão. Lembra, você é um ser caído e é um ser que nasceu de novo. Você é uma ambiguidade existencial. Para viver o novo e se livrar do velho, só se amar. Guarda isso no teu coração. É o amor que te livra das ciladas da religião, que te livra da desgraça de ser destruído dentro da casa de Deus, de ser usado como um objeto de barganha por líderes religiosos inescrupulosos. E é esse amor que vai te capacitar para suportar as agruras da vida. Meu conselho:
peça a Deus para tirar toda a mágoa, toda raiva, todo orgulho, toda indiferença do teu peito. Porque só assim o amor vai habitar lá. E trabalhe isso logo, porque nós só temos uma vida para viver. Nós não temos outra vida como ensinam outras religiões. A palavra que a gente usa como regra de fé e prática diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Então nós temos muito menos tempo hoje do que tínhamos antes. Então ama, volta a amar, para que você possa viver. Tá bom? 30 segundos. Essa live vai para o meu canal do YouTube. Assista lá de novo. Se te abençoou, joga no teu stories. Assistam essa live. Daqui a pouquinho, na madrugada, vai para lá. Ser Humanidade, arrasta para cima. Compartilha frases. Deixa Deus usar você também. Beijo. Até quinta.